Menopausa. Período fisiológico caracterizado pelo encerramento dos ciclos menstruais e ovulatórios. Uma situação pela qual toda mulher vai passar um dia. E tem umas que sofrem muito mais com os chamados calorões. E para saber mais sobre isso, hoje vamos conversar com a médica ginecologista obstetra, doutora Fernanda Moraes. A premenopausa ou o climatério, ela é uma fase variável. Varia muito de cada mulher, da história familiar, dos hábitos, do estilo de vida. Geralmente ela começa em torno dos 45 anos, com alguns sintomas que vão anunciar a menopausa, que deve acontecer alguns anos depois. Os sintomas principais são calores, aquela sensação de um calor bem intenso, as mulheres descrevem como um fogo que sobe pelo pescoço, sobe pela cabeça, ressecamento de mucosas vaginais, alterações na menstruação, às vezes diminui e às vezes aumenta. Então, a maioria das mulheres percebe porque a menstruação, que até então era certinha, começa a ficar muito irregular, muito bagunçada. Além dos calores, irritabilidade, insônia, entre outros sintomas. Há alguma maneira de amenizar esses sintomas? Bom, a menopausa chega para todas, mas a gente sabe que os sintomas nem todas as mulheres vão sentir. Então, o que uma mulher pode fazer para amenizar esses sintomas? Atividade física, alimentação adequada, rica em líquidos, rica em fito-hormônios, que são hormônios naturais. Por exemplo, a gente sabe hoje em dia muito bem a força da soja, da linhaça, de vários grãos que a gente tem que pode incluir na nossa dieta que vão amenizar esses sintomas. O que a gente deve fazer? O que indica que a gente está se aproximando desse momento e o que a gente deve fazer quando percebe que esse momento está chegando? A idade e os sintomas são o que nos indicam. Além disso, avaliações hormonais. Então, por isso que é sempre importante procurar o ginecologista pelo menos uma vez por ano ou sempre que esses sintomas aparecerem, para avaliar hormônios, para conversar um pouco mais como é que estão acontecendo os sintomas, para a gente poder diagnosticar. Não, realmente isso é a pré-menopausa, é o climatério chegando, ou não, isso é alguma outra alteração hormonal, porque também existem algumas alterações que podem coincidir os sintomas sem que seja climatério. Então, o ginecologista vai ser o profissional mais adequado para indicar. Depois que termina o ciclo menstrual, quer dizer, a última menstruação espontânea, que chega na menopausa de verdade, né? Esses sintomas passam-se, vão junto com a última menstruação? Não, infelizmente eles não vão junto com a última menstruação. Quando a gente menstrua pela última vez, a gente diz que entrou exatamente na menopausa. E esses sintomas não vão embora junto, porque é uma fase que o seu organismo vai ter que se adaptar com a nova mudança hormonal, com o novo padrão hormonal. Então, os sintomas ainda permanecem um certo tempo, às vezes alguns anos. Então, aquelas medidas de atividade física, alimentação adequada e, às vezes, medicação também vão funcionar muito bem aí. Para quem não chegou ainda, tem alguma maneira de, tipo, exercício, alimentação, um estilo de vida que possa não sofrer tanto quando chegar nesse momento? O estilo de vida é sempre fundamental para prevenir todas as doenças. Hoje em dia a gente sabe que tudo é baseado em prevenção. Então, atividade física, líquidos, alimentação adequada. Mas a gente sabe também que tem o componente pessoal, então nem tudo vai conseguir, nem todas as mulheres vão conseguir evitar que isso aconteça. Além desses sintomas que todo mundo já conhece, como o calorão, também mudança de humor também acontece, né? Existem outras coisas mais? Sim, existem. Na fase da menopausa, a gente sabe que a gente fica mais suscetível a algumas doenças, porque nós perdemos a proteção do hormônio feminino, do principal hormônio que é o estrogênio. Ele para de ser produzido. Então, os nossos
a nossa chance de desenvolver cânceres, alguns tipos de câncer, aumenta e o nosso risco cardiovascular se torna muito semelhante, às vezes até um pouquinho superior ao dos homens. A gente sabe que as mulheres, enquanto menstruam, têm menos infartos, problemas cardíacos. Depois que a gente para de menstruar, o nosso risco aumenta bastante. Então, mais um motivo para a gente se cuidar, tem que procurar um cardiologista também, fazer exames com maior frequência para evitar que essa menopausa, que já traz algumas complicações, traga mais essa também. E para finalizar, doutora Fernanda, deixa uma dica para nós mulheres, porque até agora a situação não está interessante para a gente, né? Quem sabe tem alguma coisa boa que a gente possa fazer. Sim, tem coisas boas. O climatério, ele não é esse monstro que parece. A gente falou muito da parte ruim, mas tem mulheres que passam por ele tranquilamente. As que não passam, que têm os sintomas, a gente tem boas medicações, bons tratamentos hoje que resolvem. E é uma fase que não é só de coisas ruins, é uma fase onde a mulher está mais experiente, onde ela está mais madura, onde ela consegue superar as crises com um pouco mais de facilidade. Então, procure seu médico se tiver dúvidas. Atividade física nunca é demais a gente frisar, alimentação adequada e positividade. A gente tem que pensar sempre positivo e buscar a melhor saída.